Boa noite, sejam todos bem-vindos ao nosso terceiro episódio com um tema maravilhoso, que é o tema Federações. E agora eu vou receber eles, representando a União Junina, Ivonaldo Lima, seja bem-vindo a Ceará Junino, e o Alex Folia, representando a FEJUC. Essas duas federações maravilhosas, no qual a Ceará Junina está afiliada no ano de 2024. Boa noite, gente. Boa noite, como eu sempre falo. Sejam bem-vindos a Ceará Junino. Venham ver como é lindo o São João da Ceará. Alex, fala mais um pouco sobre a Federação FEJUC, desde quando deu início, para a galera que está em casa conhecer um pouco mais. Pronto, boa noite. Aí é um prazer a gente estar aqui participando, né, desse episódio especial aí, que é um tema muito interessante, né, que fala sobre as federações juninas aqui do estado do Ceará. E a FEJUC, ela já completa agora em 2024, né, 17 anos, né? Então a gente já tem uma história aí e ela é uma federação voltada mais para a questão dos promotores de festivais, né? Aí a gente tem esse trabalho aí com os festivais em todo o estado do Ceará, onde as quadrilhas são as parceiras e participam do nosso evento, né? Então esse aí é o projeto da FEJUC. Muito interessante, 17 anos. Tem muita gente que desconhece, né? Que é sempre bom ter esse bate-papo aí, que tem gente que só dança. Ah, eu vou só dançar quadrilha sem conhecer, ter toda uma história por trás. Ivonaldo, e a União Junina? Tá desde quando? Quando ela vem fazendo favorecendo a nossa cultura? A União Junina, ela está completando, nesse ano 2024, 10 anos de fundação. 10 anos de fundação da União Junina. E a União Junina, ela foi criada com o propósito de ser mais uma voz em benefício dos quadrilheiros, né? Para fortalecer a cultura popular tradicional. Pois o papel de uma federação, de uma entidade, como a União Junina, assim como a FEJUC, é permitir que o quadrilheiro, que o promotor de festivais, tenham vez e voz perante ao poder público. Um exemplo, a União Junina, assim como a FEJUC, elas conversam com a Secult Fortaleza, com a Secult Ceará, para buscar benefício para o movimento junino, bem como junto com as prefeituras de outras cidades também. Esse elo, poder público e quadrilhas juninas, as entidades fazem, pois fazer quadrilha é caro, não é fácil, é difícil, é muito complicado. Um promotor de quadrilha, ele já tem muita coisa para se preocupar. O produtor, o presidente da quadrilha, tem muito o que se preocupar. As entidades, as federações, elas servem para dar esse suporte. Esse apoio, né? Esse apoio a todas as quadrilhas juninas. E a União Junina, assim como a FEJUC, nós não temos a porta fechada. Nós abraçamos qualquer quadrilha, independente de onde ela esteja afiliada ou não. Pois, no meu ponto de vista, como representante da União, a cultura não tem dono e nem fronteira. E nem limite, ela precisa... Acho que quem faz cultura tá de parabéns, porque hoje em dia, como você falou, fazer quadrilha, colocar um projeto em quadra, a gente gasta... são meses de trabalho, são custos altos, até porque não existe fazer algo de qualquer jeito, né? A gente sabe que precisa, o público e a gente mesmo quer fazer um trabalho. Existe a criação, existe um regional, existe toda uma indumentária, todo um projeto. E é isso. E ela movimenta diversos trabalhos, seja direto ou indiretamente. E já falou como eles estão. Qual é o benefício de uma quadrilha ser federada hoje em dia no nosso estado do Ceará? Pronto, Ivonaldo, na questão das quadrilhas, porque assim, a FEJUC, ela tem um trabalho mais base com os promotores, né? Que quando a FEJUC ela foi fundada, foi para poder dar um suporte aos promotores de festival, porque tudo era centralizado numa entidade só e não tinha aquela atenção necessária. E a gente sabe que o promotor de festival, da mesma forma que as quadrilhas têm as suas dificuldades, a gente também tem nossos desafios. De som, de iluminação, isso, eu particularmente sou promotor do festival na minha comunidade e sei o que a gente sofre, questão de autorização, questão do apoio financeiro. Então, quando a FEJUC ela foi fundada, foi para dar esse suporte aos promotores. Esse é o objetivo da gente, né? E as quadrilhas, como eu falei, elas são as parceiras que fazem o espetáculo dentro do festival. Nem tanto que eu tive à frente há 4 anos da FEJUC, quando eu assumi em 2019, e daí a gente sempre pregou a questão da liberdade junina, porque a gente faz cultura.
no estado do Ceará, a gente tem que ser livre. A gente tinha casos, assim, quando eu estava à frente da FEJUC, de brincantes de quadrilha que dançava numa quadrilha X e não podia dançar no próprio bairro, os brincantes, porque o festival era de outra federação, tá entendendo? Então, assim, a cultura ela não pode ser fechada, até mesmo porque tem a questão, como o Ivonaldo falou, do apoio do dinheiro público, que é um dinheiro que é para poder fomentar a cultura. Então, isso é importante, tem que ser uma coisa que tem que ser até revista pelo poder público, né, Ivonaldo? Isso. Porque se nós estamos tirando dinheiro da prefeitura, vai ter proibição nessas questões, entendeu? Então, na questão assim, dos benefícios, a gente dá mais aquele benefício na questão dos promotores de festival, do suporte. E, querendo ou não, é uma parceria, né? Sim. Isso dando a proteção e um ajudando o outro. E a gente vê que aqui no estado do Ceará, os nossos eventos vêm crescendo a cada ano. A gente até coloca, a gente tem eventos de categoria A, categoria B, porque a questão do suporte, tanto a gente também fomenta a questão dos eventos de rua, de praça, de quadra. Então, assim, a gente tem, assim, muitos eventos que acontecem na cidade de Fortaleza e também todo o estado do Ceará. Então, só para dar essa observação, né? A gente faz mais esse direcionamento e também dá aquele acolhimento para a quadrilha. Para nós, aqui a Ceará Junino sempre foi uma quadrilha parceira da FEJUC, isso aí dançando em alguns eventos anteriormente, né? Teve aí umas proibições que teve que, basicamente, não poder participar. Quem foi que perdeu? Perdeu a quadrilha, perdeu a cultura, perdeu a comunidade. Por diversos cantos que a Ceará Junino chegou lá e fez o seu show, deu o seu espetáculo, as pessoas perguntavam por que o grupo não vem mais? Porque não pode. Ficava sem entender, entendeu? E muita gente se pergunta porque realmente como se tivesse uma informação fechada que não explana para muita gente. A FEJUC ela foi criada para acolher os promotores de eventos, né? As federações, né, as entidades que trabalham com quadrilha e também com eventos. Por exemplo, a União Junina, ela tem seus filiados, que são as quadrilhas juninas, e também tem os filiados, que são os promotores de festivais. Promotores que vocês falam são aquelas pessoas que produzem o festival. Que organizam. Então, no caso, existe as quadrilhas federadas, as quadrilhas filiadas a uma entidade, e existe os promotores. Também. Eu quero fazer um festival procuro Junina. A União, faço a minha filiação. Aí quais são os benefícios, como você perguntou? A União Junina, ela representa a Ceará Junina, junto à SEDUC. Qualquer evento que a SEDUC, Secretaria de Educação do município do estado, precisa de um evento de uma quadrilha junina, a SEDUC entra em contato com a União Junina. A União Junina, ela entra em contato com as suas quadrilhas filiadas para saber se tem disponibilidade de fazer aquele trabalho, aquela apresentação para um evento da SEDUC. Digamos, essa sondagem, essa disponibilidade. Digamos, a Secult, tanto a Secult Fortaleza como a Secult, o governo do estado, vai lançar um edital. Se as quadrilhas filiadas à União não concordam com aqueles termos que estão no edital, com aquele valor disponibilizado pelo município ou pelo estado, a União Junina marca uma reunião, senta com os secretários das pastas para discutir os interesses das quadrilhas. Que realmente eu acho que uma entidade junina é para ser dessa forma, né? Porque eu acredito, os quadrilheiros a gente tem quem dança, total suporte à diretoria da quadrilha. E a diretoria da quadrilha, a quadrilha em si, ela precisa ter alguém que dê suporte justamente para isso. Um festival, num local apropriado, um edital que poderia, vamos melhorar nisso. Olha, isso aqui não dá certo, um horário, eu acho que realmente é essa base. Digamos que a quadrilha X é campeã de um grande evento e tem que representar o Ceará fora. A quadrilha não tem condição financeira de colocar 2 ônibus. A entidade, a União Junina, vai colocar os documentos debaixo do braço e vai em busca de um apoio para aquele grupo. Um festival de quadrilha filiado à Federação, à União Junina, a nossa entidade. A Ceará Junina foi campeã do festival e o festival não cumpriu com o compromisso de pagar a premiação. A União Junina, quem vai cobrar esse pagamento dessa premiação. São várias questões interessantes. Porque até mesmo, né, Ivonaldo, tem a questão das regras que tem que ser cumpridas. Apoio jurídico. Essa outra pergunta é a próxima pergunta. Existe regras, existem em todo. Quais são as regras? A gente tem um regulamento, tem um estatuto da entidade, tem um regulamento,
onde o regulamento todo ano a gente faz aquele encontro com os filiados, que são os promotores, são as quadrilhas, para de um acordo Uma melhoria, alinhar, né? A Alinhar, melhoria de ver o que foi negativo no ano anterior, para poder até mesmo melhorar. possa melhorar. É um regulamento aberto que principalmente ele tem assim a questão da abertura, quando eu falo, Ivonaldo, é a questão de qualquer grupo poder participar. Tá entendendo? A gente não tem aquela questão de proibição. Deixa eu entender melhor o público que está em casa. Então a FEJUC ela é direto relacionada aos promotores. Então um evento promovido pela FEJUC, qualquer quadrilha pode dançar. Não existe uma certa proibição. Isso, ela apenas tem que seguir o regulamento de festivais, porque a gente tem um regulamento de festivais onde tem lá a questão do tempo de apresentação, da questão do destaque, do que é julgado, que é onde ela tem que seguir. Tá entendendo? Regras, né? Mas de uma forma direta, assim, no regulamento também é livre. Você pode, assim, eu vou montar uma quadrilha, que nem tanta gente, quando faz os festivais, existem festivais de grande e pequeno porte. E muitas vezes nos festivais de pequeno porte, a gente acolhe quadrilhas de escolas, né, Ivonaldo? Isso aqui são projetos, assim, lá da própria comunidade, que a própria comunidade criou uma quadrilha para poder brincar, para poder fomentar que isso é muito... aquela coisa da inclusão, e né? Já existe federação que já não tem essa mesma sensibilidade. A palavra correta é essa. Isso. Faz um ano, viu que foi legal. Ano que vem vamos melhorar nisso, vamos crescer nisso, vamos... Eu acho que tudo é uma base, a sensibilidade, a forma de uma conversa e ser esse apoio. O regulamento ele é construído com todos os filiados. A diretoria da União, bem como da FEJUC, né, não senta e diz, olha, o regulamento vai ser esse. Não. A gente senta em assembleia com todos os filiados e o regulamento é discutido. A quadrilha vai discutir como ela vai ser julgada nesse ano. Como ela vai ser julgada. Os pontos que são... porque, assim, eu vou falar como quadrilheiro. Hoje em dia é um tema bem complicado, né? Federações, muita gente não entende. Eu estou tirando aqui dúvidas que diversas pessoas em casa têm. Eu acredito que regras existem, como vocês falaram, mas assim como toda empresa, como todo local tem suas regras e a sua cultura, seu meio de caminhar. Eu acho que só não pode existir a proibição. O local eu sou filiado a essa entidade, eu só posso dançar nessa. E que lá no meu bairro, a FEJUC que está promovendo, eu não posso dançar, porque... Eu acho que isso é meio um lado egoísta, né? Isso é como a gente faz. Isso é um retrocesso do movimento junino. Porque pensa você aqui no meu raciocínio. Se eu faço uma quadrilha na minha comunidade, se eu posso me filiar às 3 entidades, eu vou estar dançando mais vezes. Tá entendendo? Se cada entidade tem lá seus eventos maiores, que são suas finais, eu vou ter 3 oportunidades de ser campeão. Tá entendendo? E daí eu vou circular mais vezes. Então, quem é que ganha nisso? Quem ganha é a cultura. Tá entendendo? Porque isso enfraquece de um certo ponto. É um retrocesso, não é para existir. Eu sei que toda entidade tem que ter sua regra, tem que, como o Ivonaldo falou, todo o processo que a gente senta, a gente conversa, mas proibição não. É para fomentar. A gente está indo para o São João, como eu estava até conversando mais cedo com o Ivonaldo, antes de a gente entrar aqui dentro, quando é que, assim, como é que vai estar o São João daqui a 20 anos? Tá entendendo? Então, se a gente começar a proibir hoje, quando for amanhã, começa as pessoas a cada vez mais se estimular e daqui a pouco a cultura acaba. Porque, como a gente falou no começo, é um investimento muito alto. A gente dança por dançar, eu amo a cultura. Mas a gente quer ganhar, né? A gente quer chegar no festival. Mas a gente não pode botar eu vou dançar. Não posso. A gente quer dançar em qualquer canto. A gente quer poder ser livre de, eu quero dançar na segunda nesse festival, na terça, ou esse festival eu posso dançar na quarta, e assim continua. A União Junina, ela abraça todas as quadrilhas. Quando chega uma quadrilha para dançar em um evento da União Junina, a gente não pede a ficha de filiação para saber a qual entidade ela é filiada. A gente aceita. E se uma quadrilha filiada à União Junina dançar em outra entidade, também nós não vemos problema. Porque o movimento cultural, o São João, as quadrilhas juninas estão definhando. As quadrilhas estão parando, brincantes estão sumindo. Se a gente não fizer algo de positivo
para abraçar, para resgatar, para fomentar a cultura popular tradicional, daqui a alguns anos as quadrilhas vão ficar só na lembrança. Isso é a realidade. Verdade. Sabe? A gente precisa fomentar, como eu falei no início, a cultura não tem dono e nem fronteira. O fomento é que faz com que a gente continue. A gente precisa. A gente precisa desse respeito, a gente precisa fortalecer. E as entidades é para dar voz aos grupos e não para calar os grupos. Calar os grupos. Hoje em dia a gente passa por... Hoje em dia o mundo junino, a gente aqui do Ceará, a gente passa por diversas situações com outras entidades, algo filiado, que realmente é isso, é calar, é proibir, é que tem que fazer isso, tem que seguir regras, mas que sejam regras que seriam benefícios. Olha, regra é isso, como você falou. Tem um tempo X para se apresentar, existe um tempo X, como a gente conhece, né? O tempo X para montar um cenário. Uma quadrilha, ela tem que ter um casal, ela tem que ter um casal de noivo, que são o dono da festa, a rainha tem que ter o marcador. E isso que era para ser as regras para beneficiar, isso que deve seguir, né? E as quadrilhas não estão nas entidades, todas pagam uma filiação para manter a entidade. Para a entidade outra poder... pergunta, tô adorando essa conversa que tá só desenrolando. Se existe uma taxa, se existe algo que uma quadrilha possa fazer para se filiar. Sim, a quadrilha filiada, ela paga uma taxa anual. E essa taxa anual é para manutenção da entidade. A parte jurídica, para toda a documentação. Para ter aquele suporte, um seguro, né? Um seguro. As quadrilhas de nela tem um seguro. Para a diretoria poder se deslocar dentro do estado do Ceará e fora do Ceará também. Porque nós temos reuniões, congressos no Cariri, sabe, na região norte. A diretoria, ela precisa circular, ela precisa fomentar a cultura em todo o estado. Não se resume na capital, região metropolitana. Não se resume. Nós temos filiados. Tem diversos trabalhos no interior. Lindos, maravilhosos. Lindos trabalhos que se espelham muito na capital. A gente se espelha neles também. Sabe, essa troca de aprendizado, muito, e também muito. É bom ressaltar também o trabalho que a gente faz, não só com os festivais, como também com as quadrilhas, mas também a gente tem uma cadeia. A questão de jurados, tá entendendo? Tem a questão dos profissionais de cultura. Menino, olha aí como a conversa tá desenrolando, que a gente vai que são sobre isso, que são a questão do que assim, o São João ele é muito grandioso, entendeu? Lá na Feijuca a gente também dá aquele suporte à questão da economia, que é os barraqueiros. A economia criativa. Tá entendendo? Que é a economia criativa, a questão dos barraqueiros. Hoje em dia o São João é grande, não é? São João, quadrilha junina, mas na quadrilha existe todos os profissionais, aí tem o promotor do festival, existe a entidade, existe os promotores, tem diversas pessoas que trabalham, tem diversas pessoas que fazem a cultura acontecer. E como é que acontece essa seletiva para ser jurado? A comissão julgadora, nós temos filiados, quadrilhas juninas, festivais e jurados. Os jurados também eles precisam ser filiados à entidade e eles passam por um treinamento, por cursos para que ele possa entender todos os quesitos. Todos os quesitos existentes, eles precisam conhecer, trabalhar, estudar. E na União, quando a gente faz a reunião com a comissão julgadora, a gente busca ferramentas para levar para eles, para que eles possam estudar a cultura popular tradicional no todo. Existe toda uma formação, né, Ivonaldo? Assim, toda essa preparação. Até porque eu não posso julgar algo que eu não conheço. Isso, e geralmente essas pessoas são o quê? São pessoas que são amantes da cultura, muitas vezes são pessoas que já tiveram aí no São João. Professores. Anteriormente, deixaram de dançar e daí procuraram essa capacitação que é feita pelas entidades para poder estar ali sentado na mesa, que é um desafio. E sempre estamos, como se assim, sempre estamos reciclando e aprendendo, porque a vida é um aprendizado. Com certeza. Tá entendendo? Então, por exemplo, uma temática, né? A Ceará Junino traz uma temática e a comissão julgadora, ela tem que entender o que está sendo colocado em quadra. Ela tem que saber o que está julgando. Sabe? Nós não podemos, a entidade ela não pode penalizar um excelente trabalho com o jurado que não consegue entender aquela temática. Aquele jurado tem que entender o que está sendo apresentado,
tem que buscar estudar, realmente estudar. Sabe? Se a Ceará Junina vai falar sobre outro estado, vai estudar a cultura daquele estado. Ah, mas e se eu não jogar Ceará Junino? Porque é rotativo, né? São vários jurados. Mas se você chegar no evento e ela estiver, você tem que conhecer todos os trabalhos. Não para beneficiar. Conhecer para não ser injusto. Que é o que vem acontecendo muito ultimamente, mas a gente não vai entrar nesse lado. Nesse lado a gente quer falar de coisas boas, né? E ainda dá tempo de uma quadrilha se filiar? Como é que acontece isso? Como é que uma quadrilha se filiar à União Junina? A quadrilha, ela pode se filiar no tempo dela. Sabe, a gente não cria uma barreira para evitar que aquele grupo possa se filiar à nossa entidade. Não, nós estamos acolhendo. Como eu falei no início, nós somos acolhedores. A cultura é isso. Né? A gente espera que quem faz arte, quem faz cultura, sejam pessoas melhores. Com certeza. Compreensivas, educadas, seres humanos melhores. É isso que a gente prega quando faz cultura. Né? Porque a cultura é a base de um povo. Isso. De educação, de tudo. Isso. Você falou que existe, a gente vai conhecendo as quadrilhas filiadas, os festivais filiados e os jurados. Quer dizer, um festival da FEJUC eu consigo dançar sendo filiado a uma entidade. E na União também? Também. Eu consigo, Sim. sendo de outra entidade? Não tem problema. Agora só ressaltando, né, que, tipo assim, aí existe aquele evento, que é o evento, como se diz, o evento final da entidade, que ela tem que seguir uma regra que está lá dentro do regulamento para poder participar, mas é opcional. Tipo assim, uma regra de tantas apresentações, as mais pontuadas. Como é classificado para concorrer ao cearense, é isso? Isso, não, pronto. Eu tô amando essa pergunta. Pensa nos caboclos desenrolados. Existem algumas regras. Nós temos grandes eventos, né, classificatórios para grandes finais. E também temos vários festivais que a tua quadrilha pode dançar em qualquer festival, não sendo filiada à União Junina. Porém, existem eventos A e eventos B que são para quadrilhas filiadas à entidade. Uhum. Não, até porque, como você falou, é um apoio, é um seguro, né? A gente tem aquela taxa e é o meu suporte, é o que vai lutar por mim. Então, existe essa troca. Então, existem as regras, se eu quiser seguir e concorrer até ganhar um título lá no final, ou senão eu posso dançar por... Porque, tipo assim, eu posso fazer uma quadrilha na comunidade para dançar só 5 apresentações ali, fomentar a cultura na minha região, ou então eu posso dançar uma mesmo para poder ser a campeã daquele evento e dançar os 15 festivais que pede no regulamento, fazer aquela pontuação e ir para a final, entendeu? Então tem essa abertura para todas as classes, como eu falei anteriormente aqui. Pode ser a quadrilha da escola, pode ser a quadrilha do idoso, pode ser a quadrilha até mesmo da própria comunidade. Então assim, não tem essa regra, essa coisa fechada, essa proibição, basicamente, que tem que estar afiliada de uma forma direta para poder estar dançando. Então, esse recadinho vai direto para os promotores de eventos, né? Então, venham aí, ó, entrem em contato com a galera da FEJUC pra gente fazer esses diversos festivais no qual não existe a proibição de grupo X não poder dançar, de grupo A não poder dançar. Então, vamos... E uma coisa que é importante também, que as quadrilhas, principalmente aqui a do estado de Ceará, ela se conscientize. Eu parabenizo a Ceará Junino pela sua atitude de hoje buscar novos caminhos, de querer crescer o seu trabalho cada vez mais, porque é ruim quando você fica num canto que você não é valorizado, tá entendendo? É ruim quando você fica... Que é regrado, que é taxado, que você é perseguido. Eu me lembro de uma situação, em 2019, que pelo fato da Ceará dançar num evento da FEJUC, foi proibição, foi assim, quem estava lá em 2019 sofreu muito, não só a Ceará, como outros grupos. Então, pô, você já gasta tanto, você passa 6 meses ensaiando para chegar no mês de junho, você não poder dançar, isso você vai levar a fazer um espetáculo num evento, aí depois você é ameaçado, porque diz que tem uma regra, tem um regulamento, que basicamente ali foi feito ali no boicote, porque desculpe ali, muitas vezes essas regras são feitas ali com aquela turminha, com aquela panelinha que apoia certas coisas. Eu acredito porque que seja, eu acho que todo mundo quer dançar em qualquer canto, né? Então, isso o que falta é coragem. Muitas vezes o que falta é coragem, e eu parabenizo a Ceará Junino por essa coragem, e eu tenho certeza que vocês vão ser um exemplo para muitas quadrilhas, que no futuro, tanto a FEJUC como a União
junina, a gente vai estar aí muito fortalecido junto nessa parceria que a gente tem aí, e as quais eles vão estar aí, vão ser muito bem recebidos, né, Ivonaldo? E a gente vai fazer um São João como era antigamente um São João de Paz. Mas eu acho que a tendência é essa, que todo mundo se conscientize de eu posso dançar em qualquer canto, eu posso dançar naquele festival A, naquele festival X, independente da minha entidade, da minha filiação, porque é um investimento, é tão complicado eu só posso dançar nessa, porque senão eu não consigo dançar nessa. E um festival da Feju, que é lá no meu bairro, meus familiares, não, por que não? Porque eu sou dessa e eu não posso dançar. É bem constrangedor, é bem complicado. E um promotor de festival, Ele fica difícil. ele gasta muito para realizar um festival. Toda a cadeia produtiva que existe no entorno daquele festival, daquela senhora que vende uma batatinha, aquela senhora que vende um pé de moleque, todo mundo coloca sua barraca para vender. Aí tu tem noção, não aparece uma quadrilha para dançar naquele evento. Além da frustração, o prejuízo. Porque a população, o povo quer ver quadrilha. E não aparece nenhuma quadrilha porque eu não posso dançar lá porque sou de entidade A ou B. Sabe? Isso isso não pode existir. São esses critérios que está fazendo com que os grupos juninos se acabem. Sabe, existem muitos problemas, a gente tem que estudar, analisar, saber o porquê que as quadrilhas estão parando, que Brincante está acabando. A gente tem que parar para pensar como que a gente pode ajudar o movimento junino para que ele se fortaleça e não dificultar. Temos que se reconstruir, né, Ivonaldo? Assim, de certa forma que a palavra, se reconstruir, porque eu e Ivonaldo aqui, eu me lembro muito quando eu tinha a Fuliana Rossi e o Ivonaldo da Caninha Verde, a gente é de uma geração que a gente tinha aqui no estado do Ceará 600 quadrilhas. Antigamente tinha filiação, tinha entidade, como era? Não, antigamente a gente 20 anos atrás. Antigamente tinha. 20 anos atrás já tinha. Mas de velho. Não é isso. Eu tô perguntando, vocês estão falando como eram as regrinhas de antigamente existia uma federação, mas não tinha essa regra. Você podia dançar nos eventos dela, como podia dançar em qualquer canto da comunidade. Eu era livre, né? Livre. Tá entendendo? E depois que surgiu outras entidades que o movimento ficou pequeno para uma só, aí começou a surgir essas regras, aí mais por questão de, assim, na minha opinião, pelo que eu convivi à frente da Feju, que mais essa briga toda, que eu gosto de ser sincero, é mais por questão política, é mais por questões de ego pessoal, tá entendendo assim? Que eu acho que temos ter sim políticas públicas dentro do movimento junino, mas não ter política direta em seu benefício. Essa é a verdade. Eu sou sócio fundador das 3 entidades. Das 3 entidades, né? A gente começou essa ideia com a saudosa Dona Maria, né, da Comadre Maria, pensando em uma associação para fortalecer o movimento. E a nossa sede, por muitas vezes, foi o Banco da Praça de Ferreira. Depois a gente conseguiu um ponto na Solon Pinheiro, porque tinha um orelhão na porta, um telefone público, quando tocava nas promotoras de festival em busca de quadrilha. A gente começou bem. Sabe? Começamos a fortalecer o movimento. Em 1995, em Maracanaú, nós tínhamos 55 quadrilhas juninas da cidade de Maracanaú. Em 2009, nós tínhamos 35 quadrilhas juninas em Maracanaú. Hoje, 2024, nós temos 6 quadrilhas juninas em Maracanaú. Ao número que eu falei. Preocupante. Muito. É algo que. Mas é aquela coisa. Se existe uma proibição, vai se desmotivando, vai aquela coisa. Então, não adianta. Vamos querer. Porque a gente faz um espetáculo, 6 meses trabalhando, vamos dançar todos os dias. Eu vou dançar naquele festival X, naquele festival A, naquele festival B. Eu não posso, eu só posso dançar naquele. A importância de uma quadrilha. Para o nosso estado, porque uma quadrilha gera milhares de empregos, gera emprego e renda uma quadrilha. Diretamente ou indiretamente? Direto e indiretamente. A cadeia produtiva é gigantesca, sabe? É gigantesca. Quanto mais quadrilha, mais a gente fortalece a economia do nosso estado.
sabe? Fortalecer a cultura popular tradicional. A gente precisa, nós temos que fazer algo. Eu até aproveito aqui um momento para apelar para o poder público. Vamos valorizar, vamos fortalecer o movimento cultural, a cultura popular tradicional. E a União Junina, nós temos... Hoje a gente teve uma reunião, a gente se reuniu na terça-feira, e a nossa ideia é trabalhar em diversas cidades para que as nossas quadrilhas circulem em várias cidades para que a Ceará Junina, dançando em várias cidades do estado do Ceará, vai fortalecer a cultura daquela cidade. Porque, grandiosa como a Ceará Junina vai fazer com que aquelas crianças, aqueles jovens tenham vontade de fazer quadrilha também. Verdade. E vir tão linda quanto a Ceará Junina. Exemplo. E assim também favorecer os promotores, né, os festivais. Então, eu também sou um promotor de eventos, eu quero chegar e eu quero fazer um festival. Eu posso, um final de semana, fazer o FEJUC e um final de semana fazer a União? Pode. E assim receber diversas quadrilhas, né? Isso. Por diversas vezes tem promotores que já fazem esse trabalho, entendeu? Ele gosta ali, que antigamente a gente tinha promotor que fazia 15 dias de evento, né, Livonal? Hoje, devido à dificuldade, à logística, muitas vezes ele se limita a fazer 2 finais de semana e por diversas vezes ele faz essa mesclagem, né? Um final de semana eu vou fazer FEJUC, um final de semana eu vou fazer aqui União. Seria interessante também fazer de outra entidade, que aí todo mundo ganhava. Todo mundo ganhava, todo mundo tendo essa da Dona participação Maria, de né? todos os A Dona grupos. Maria, da Comadre Maria, fazia 15 dias de evento. Isso. A Dona Mazé, lá de São Miguel, Calcaia, fazia Compadre, 30 dias de evento. A mestre Mazé, né? É. O compadre Rogério, que era 30 dias, 30 né? dias. Muitas vezes a gente dançava 3 vezes no mesmo espaço. 3 vezes no mesmo espaço, 3 vezes a gente dançava. Sendo festivais diferentes, do mesmo promotor. Promotor diferente. O mesmo promotor. Ele fazia 3 festivais diferentes. Ele fazia na 3 mesma quadra. etapas. De 1 a 10 era o festival, primeira etapa, de 11 a 20 era a segunda etapa. Era a mesma praça, porque era bom demais o São João. Então eu, como quadrilha, eu poderia dançar 3 vezes. 3 vezes. Isso. Olha isso. 3 premiações. E não é nem as 3 premiações. Dançar 3 vezes, aquele investimento que tem todo ali, daquela senhorinha da barraquinha, Isso. daquele senhor que vende água, até mesmo da população, né, da comunidade que está ali favorecendo. Pronto, enriquecendo ainda mais a cultura. você como brincante, não é gostoso a atmosfera de chegar em um evento, em um festival, e o público tá te esperando? Muito. Aquela tietagem, vamos tirar uma foto. A mãe chega com o filho no braço e te coloca, bota nas tuas mãos, nos teus braços, para tirar uma foto. Já tive essa sensação. E não só destaque, viu? Chegamos em diversos festivais onde... eu quero tirar... Já vi brincando tirar roupa, porque era o sonho da pessoa querer vestir a nossa indumentária. E eu, como brincante, que eu dancei até 2019, por diversas vezes eu ficava me perguntando como a gente acha até que é descaso da diretoria. Por que eu não posso dançar aquele festival tal? Por que nós, como quadrilha, não podemos dançar ali naquele bairro X, O naquele brincante festival? muitas vezes não entende. Muitas né? vezes não entende. Porque assim, nós somos os maiores investidores, né? A gente tá ali, a gente sabe que hoje em dia fazer São João não é barato e a gente sabe de tantas coisas, dos horários, dos tempos livres nos finais de semana, tanto de estudo como trabalho. A sua vida social, você... A gente volta porque a gente quadrilha. gosta, você tem que gostar muito, tem que amar. E como a gente falou desde o começo, a gente vem se desestimulando. E por diversas vezes eu tive esse pensamento, por que a gente não pode dançar nesse festival tal? Por que a gente não pode dançar? Dançar, porque a gente não pode, porque sempre é taxado. E muitas pessoas de fora não conseguem entender. Eu acho que esse bate-papo da gente hoje foi bem interessante, porque a gente foi desenrolando diversos pontos que eram incógnitos na mente de eu faço até aqui mesmo também. Me vê aqui, quando você falando aí do não pode dançar, me vê até aqui na cabeça. Eu acho que é o único estado que tem essa proibição, né? Eu acho que seria interessante até depois a gente ver esse levantamento, porque eu não vejo os outros estados falar dessas proibição referente de não poder dançar em evento no seu estado. Se a gente for para a Bahia, se a gente for para o Rio de Janeiro, as outras quadrilhas de fora, eu nunca vi, particularmente, pelo menos quando eu estive à frente da própria FEJUC como presidente, eu nunca vi, hoje que a gente tem a rede social, que a gente vê muitas coisas, eu nunca vi essa questão dessa proibição. E é só o estado do Ceará que tem isso?
Precisamos a gente repensar, né? Ver onde um é que exemplo tá esse assim, erro a aí gente, pra a gente perdeu até aquela referência que era. Sabe, a gente precisa, né? Vou reforçar o que eu já falei. A gente precisa parar, sentar, conversar, ver onde está o se reconstruir. É preciso, porque o movimento cultural ele está pedindo socorro. Está pedindo socorro. E quando a gente para ver um trabalho como a da Ceará Junino, sabe? O trabalho que a Ceará Junino mostra em quadra é o sonho de muitos grupos. É uma referência. É uma referência. E essa referência que circule em toda a nossa cidade, região metropolitana, em outras cidades, que esse trabalho circule e assim consiga atingir famílias, novos brincantes, para que novas quadrilhas possam surgir. Mas é de uma apresentação, viu? Quase uns 10 anos atrás, eu ainda vou dançar nessa quadrilha, eu vou dançar. Eu levei minha mãe pra ver, eu disse, eu ainda vou dançar nessa quadrilha. E ela, eu vou estar lá. E eu, mas depois virou o ano, eu fui. E de lá pra cá ela me acompanhou sempre, todos. Eu tava na estreia, Hoje em dia, que eu não danço mais, mas eu faço parte de outros setores e minha mãe sempre vai estar lá comigo. E foi realmente essa emoção de ver. Porque contagia uma apresentação, não só a Ceará Junino, uma quadrilha. Isso. É contagiante você ver. Muita gente julga, eu não gosto do casamento. Gente, o casamento é o início de tudo. É ali onde você desenrola todo o enredo, toda a história. E é lindo você ver uma quadrilha entrar dentro de quadra para competir com aquela garra, né? Eu quero dançar, eu quero mostrar o meu trabalho. É maravilhoso. E você ser bloqueado, eu não posso dançar nisso, eu não posso chegar até aqui, porque eu só posso chegar aqui, né? É bem complicado. Eu, como diretor da União, como promotor de eventos, quadrilheiro também, quando a gente chega em outro estado e começa a conversar, vai visitar outras entidades, outras quadrilhas, e fala nas quadrilhas do nosso Ceará, por exemplo, a Ceará Junino. A Ceará Junino, ela é mais que uma quadrilha, ela é uma marca. A Ceará Junino é uma marca. Quando a gente conversa, quando chegou o diretor de uma entidade do Ceará, um promotor de eventos, os quadrilheiros perguntam, e a Ceará Junino? Eu, como promotor de eventos, como quadrilheiro, diretor da União, eu fico orgulhoso. A quadrilha do meu Ceará é lembrada nos outros estados. É referência. É uma história. É uma história que foi bem contada e precisa ser respeitada. São por esses motivos que a gente tem que quebrar as amarras e ser livre para fazer o nosso São João onde a gente quiser. Menino, é lindo ver vocês. Eu acho que vocês têm toda uma bagagem assim de história. É muito, muito emocionante. A gente sabe que a Ceará Junino esse ano ela teve vou se reinventar, eu vou criar uma nova história, né? Sim. E teve essa parceria com essas duas maravilhosas entidades, que é a Feijuque e a União Junina. Então a gente vai encerrar esse papo que foi maravilhoso. Muito obrigado pela presença, espero que vocês tenham gostado. E é isso, o ano tá só começando, vem muita coisa boa aí pro São João da gente 2024. E até mais, galera!